As fortes chuvas na Bahia têm sido uma grande preocupação nos últimos anos, trazendo muitos desafios, especialmente para cidades como Itabuna, no sul do estado. Imagine uma cidade com cerca de 220 mil habitantes, onde muitas pessoas vivem em áreas vulneráveis, como encostas e margens de rios. Quando as chuvas chegam, elas não vêm devagar. É como se um balde de água gigante fosse despejado de repente. A água invade ruas, casas e lojas, e as pessoas precisam correr para salvar o que podem. Muitas vezes, elas deixam suas casas às pressas e procuram abrigo em escolas, igrejas ou ginásios, que são improvisados para recebê-las. A vida em Itabuna durante esses períodos de chuva não é fácil. As ruas, que já têm problemas de infraestrutura, ficam cheias de lama e buracos, o que torna quase impossível circular pela cidade. O comércio, que é o coração da economia local, sofre bastante. Pequenos lojistas fecham as portas porque os clientes não conseguem chegar, e mercados e feiras perdem mercadorias por causa das inundações. O setor de serviços, outro grande empregador da cidade, também para, afetando ainda mais a vida das pessoas. Mas Itabuna é uma cidade resiliente. Apesar de todos os problemas, os moradores encontram formas de aproveitar a vida quando o tempo está mais calmo. Nos finais de semana, muitos visitam o Shopping Jequitibá, que é um ponto de encontro popular, enquanto outros preferem relaxar em bares locais ou passear pelas margens do Rio Cachoeira, um lugar que, apesar de precisar de cuidados ambientais, é simbólico para a cidade. E tem também quem dê um pulinho em Ilhéus, que fica a apenas 30 quilômetros de distância. Com suas praias lindas e clima acolhedor, Ilhéus é um destino favorito para quem quer descansar ou se divertir. A educação em Itabuna é variada. Existem boas escolas públicas e particulares, além de universidades como a UESC, que é uma referência no estado. No entanto, o período de chuvas traz dificuldades até para o ensino. Muitas escolas públicas acabam sendo usadas como abrigos para as famílias que perderam suas casas, o que atrasa as aulas e impacta os alunos. Esse é mais um motivo pelo qual a cidade precisa de melhores políticas para lidar com as enchentes. O custo de vida em Itabuna não é tão alto quanto em cidades grandes como Salvador, mas também não é fácil para todos. Para as famílias de baixa renda, especialmente, as chuvas aumentam os gastos com consertos, remédios e até mesmo comida. Mesmo assim, a cidade conta com empresas importantes, principalmente no setor de alimentos e cacau. A produção de cacau é histórica na região e continua sendo uma das bases da economia local. Para o futuro, a cidade precisa se preparar melhor para enfrentar essas chuvas. Investir em sistemas de drenagem mais eficientes é essencial, assim como garantir moradias em locais seguros para quem vive nas áreas de risco. A conscientização ambiental também pode fazer uma grande diferença, pois o desmatamento e o lixo acumulado contribuem para os alagamentos. Além disso, o planejamento urbano deve priorizar a segurança e a qualidade de vida das pessoas, para que Itabuna possa continuar sendo uma cidade forte e acolhedora, mesmo em tempos difíceis. Com esforço e união, é possível enfrentar esses desafios e construir um futuro mais seguro para todos. Além de Itabuna, outras cidades na Bahia também enfrentam graves problemas com as fortes chuvas, e uma delas é Ilhéus. Localizada a cerca de 30 quilômetros de Itabuna, Ilhéus, conhecida por suas praias paradisíacas e seu papel histórico na produção de cacau, também sofre intensamente com alagamentos. A cidade, que tem cerca de 160 mil habitantes, apresenta pontos críticos durante o período chuvoso, especialmente nas áreas mais próximas ao Rio Cachoeira e aos bairros periféricos. O sistema de drenagem insuficiente e a ocupação irregular de áreas de risco são grandes desafios. Muitas famílias, principalmente em comunidades como Teotônio Vilela e Nossa Senhora da Vitória,
acabam perdendo seus bens e, em casos mais graves, suas casas, quando as chuvas são intensas. Ilhéus, uma das cidades mais conhecidas da Bahia, é um lugar de contrastes. De um lado, temos suas praias paradisíacas, o charme histórico do centro e a rica tradição na produção de cacau, que faz parte da essência da região. Por outro lado, as fortes chuvas que atingem a cidade frequentemente deixam rastros de destruição, impactando tanto os moradores quanto o turismo, que é um dos pilares da economia local. Durante o verão, Ilhéus ganha vida com a chegada de visitantes de várias partes do Brasil e até do exterior, todos ansiosos para conhecer lugares como a Praia dos Milionários, a Praia do Norte e os casarões antigos do centro histórico. Porém, quando as chuvas chegam, a realidade muda rapidamente. As vias de acesso a essas praias, que geralmente são cheias de movimento e alegria, ficam alagadas e quase intransitáveis. Isso afeta diretamente os hotéis, pousadas e restaurantes, que veem uma queda no número de clientes. Os moradores, por sua vez, enfrentam dificuldades ainda maiores, especialmente aqueles que vivem em bairros periféricos, como Teotônio Vilela e Nossa Senhora da Vitória, onde os alagamentos são mais frequentes e as casas são mais vulneráveis. A vida cotidiana em Ilhéus nos períodos de chuva não é fácil. Muitas pessoas precisam improvisar para ir ao trabalho, já que os ônibus enfrentam atrasos e as ruas ficam cheias de água. No entanto, o povo de Ilhéus é resiliente e sempre encontra formas de se adaptar. Nos finais de semana, quando o tempo colabora, os moradores e turistas ainda conseguem aproveitar as atrações da cidade. Passeios pelo centro histórico, com seus casarões coloniais e a famosa Catedral de São Sebastião, são sempre uma boa pedida. Para quem gosta de vistas incríveis, os mirantes da cidade oferecem paisagens de tirar o fôlego, especialmente ao pôr do sol. E claro, para os amantes de chocolate, as fazendas de cacau e os museus do chocolate são um passeio obrigatório. A economia de Ilhéus depende não apenas do turismo, mas também da produção de cacau, que há décadas é a marca registrada da região. Muitas das grandes fazendas ainda estão ativas, contribuindo para a produção de chocolate de alta qualidade que atrai consumidores de todo o mundo. Além disso, a cidade tem empresas importantes no setor de alimentos e bebidas, além de pequenos negócios familiares que movimentam o comércio local. A distância de Ilhéus para o centro de Salvador é de cerca de 450 quilômetros, mas a proximidade com Itabuna, que está a apenas 30 quilômetros, faz com que as duas cidades se complementem em muitos aspectos. Muitos moradores de Ilhéus vão a Itabuna para serviços médicos, estudos ou compras, já que a cidade vizinha possui um comércio diversificado e uma infraestrutura hospitalar mais ampla. No quesito educação, Ilhéus conta com escolas públicas e particulares, além de faculdades e centros de ensino técnico. Apesar disso, as chuvas frequentemente atrapalham o funcionamento das escolas, principalmente nas áreas mais vulneráveis, onde muitas instituições acabam servindo como abrigos temporários para as famílias que perderam suas casas. Esse é um problema recorrente e um lembrete de que é necessário investir mais na infraestrutura da cidade. O custo de vida em Ilhéus é considerado moderado. Para quem mora nos bairros mais centrais, como Pontal ou Malhado, o acesso aos serviços é mais fácil, mas os custos com moradia e alimentação são um pouco mais altos. Já nos bairros periféricos, apesar de os aluguéis serem mais baratos, as condições de infraestrutura deixam a desejar, especialmente em épocas de chuva. Para o futuro, a solução para os impactos das fortes chuvas passa por um planejamento urbano mais eficiente. Investir em sistemas de drenagem que consigam lidar com grandes volumes de água é essencial. Além disso, é fundamental conscientizar a população sobre a importância de não descartar lixo de forma irregular, pois isso agrava os alagamentos. A criação de políticas habitacionais que priorizem áreas seguras também pode mudar a realidade de muitas famílias.
Mesmo com todos os desafios, Ilhéus permanece como um lugar especial. É uma cidade com uma história rica, um povo acolhedor e uma natureza exuberante. Com os investimentos certos e o esforço conjunto de seus moradores e governantes, ela tem tudo para continuar sendo um destino encantador e um lar acolhedor para quem vive lá. Eunápolis, localizada no extremo sul da Bahia, é uma cidade que carrega uma mistura de potencial econômico e desafios. Com uma população de aproximadamente 120 mil habitantes, a cidade é um importante polo comercial e industrial, mas, infelizmente, as fortes chuvas que atingem a região frequentemente colocam em evidência os problemas estruturais que precisam ser enfrentados. O rio Buranhém, que cruza a cidade, é tanto uma bênção quanto um desafio. Ele fornece água para a região e ajuda na irrigação de áreas agrícolas. Mas durante os períodos de chuva intensa, o rio transborda e transforma bairros inteiros em verdadeiros cenários de calamidade. Áreas como Gusmão e Pequi são as mais afetadas. Muitas famílias que vivem nesses locais enfrentam sérios problemas, como a falta de saneamento básico e moradias construídas em áreas de risco. Quando as chuvas chegam, essas comunidades lidam com alagamentos que invadem casas, danificam móveis e eletrodomésticos e, em alguns casos, obrigam as pessoas a abandonarem seus lares em busca de abrigo. A economia de Eunápolis é diversificada, com destaque para o comércio e a indústria de celulose. Empresas como a Veracel Celulose são grandes empregadoras na região e contribuem significativamente para o desenvolvimento local. No entanto, as chuvas não deixam de impactar a logística e o transporte de mercadorias. As estradas que conectam Eunápolis a outras cidades, como Porto Seguro e Itabela, frequentemente apresentam problemas, como buracos e deslizamentos, dificultando o tráfego e encarecendo o transporte de produtos. Mesmo com esses desafios, os moradores de Eunápolis sabem aproveitar os momentos de calmaria. Nos dias de tempo bom, a Praça da Bandeira se torna o coração da cidade, reunindo pessoas para caminhadas, rodas de conversa e eventos comunitários. Além disso, a proximidade com Porto Seguro, a cerca de 60 quilômetros de distância, oferece a opção de um bate-volta para curtir as praias da região, como Taperapuã e Arraial da Ajuda. Essas escapadas ajudam a aliviar o estresse do cotidiano e trazem momentos de lazer em meio às dificuldades. Em termos de educação, Eunápolis conta com escolas públicas e privadas que atendem a população local. No entanto, as chuvas também afetam essa área, já que muitas escolas acabam sendo usadas como abrigos temporários para as famílias desabrigadas. Isso interrompe o calendário escolar e prejudica o aprendizado das crianças. Apesar disso, a cidade possui faculdades e centros de ensino técnico que contribuem para a formação de jovens e adultos, ajudando-os a se qualificarem para o mercado de trabalho. O custo de vida em Eunápolis é relativamente acessível quando comparado a grandes centros urbanos, mas as desigualdades são visíveis. Em bairros mais centrais, como Centauro e Juca, Rosa, o acesso a serviços é melhor, mas os preços de aluguel e alimentação são mais altos. Já nas áreas periféricas, a situação se complica, com infraestrutura precária e uma dependência maior dos serviços públicos. Para enfrentar os desafios das fortes chuvas, Eunápolis precisa de investimentos urgentes em infraestrutura. Melhorar o sistema de drenagem pluvial, reforçar as margens do rio Buranhém e promover a regularização fundiária são passos essenciais. Além disso, campanhas de conscientização sobre descarte de lixo e ações de reflorestamento podem ajudar a minimizar os impactos das enchentes a longo prazo. Apesar de tudo, Eunápolis é uma cidade cheia de potencial, com um povo trabalhador e resiliente que enfrenta as adversidades com coragem e união. A cidade ainda tem muito a oferecer, tanto para quem vive lá quanto para quem a visita, e com os esforços certos, pode se tornar um lugar ainda melhor para todos. Jequié, carinhosamente chamada de Cidade Sol, carrega em seu nome uma promessa:
de calor e dias ensolarados, mas, durante as fortes chuvas que atingem a Bahia, a realidade muda completamente. A cidade, que abriga cerca de 160 mil pessoas, é um importante centro regional, conhecida por sua economia diversificada e sua localização estratégica. No entanto, o contraste entre o brilho do sol e os desafios trazidos pelas tempestades é grande. Quando as chuvas chegam, elas escancaram a fragilidade da infraestrutura urbana, deixando bairros inteiros em situações difíceis. Áreas como Mandacaru e Joaquim Romão sofrem especialmente com os alagamentos. Nessas regiões, muitas ruas ficam completamente inundadas, dificultando o tráfego e, em alguns casos, prendendo os moradores dentro de suas próprias casas. As vias já esburacadas se tornam ainda mais perigosas, e a falta de um sistema eficiente de drenagem agrava a situação. A população desses bairros, composta em grande parte por trabalhadores que dependem do transporte público ou de pequenos negócios locais, enfrenta desafios diários para manter a rotina durante os períodos de chuva. A economia de Jequié é vibrante, com o comércio ocupando uma posição de destaque. Além disso, a agricultura, especialmente a produção de café e mandioca, movimenta a região, e pequenas indústrias contribuem para a geração de empregos. Entretanto, as chuvas frequentemente impactam o comércio local, pois as enchentes dificultam a movimentação de mercadorias e clientes. Apesar disso, os comerciantes de Jequié têm um espírito resiliente e buscam alternativas para atender às necessidades da comunidade, mesmo em tempos difíceis. Nos finais de semana, Jequié não deixa de oferecer momentos de lazer e cultura para seus moradores. O Centro de Cultura. Antônio Carlos Magalhães é um ponto de encontro para eventos artísticos e apresentações que reúnem a comunidade. Além disso, feiras livres e praças se tornam locais de convivência, onde as pessoas compartilham histórias, risadas e a alegria de viver em uma cidade tão acolhedora. Para quem gosta de natureza, a proximidade com a Serra do Jequié oferece paisagens deslumbrantes e oportunidades para passeios ao ar livre. Jequié está localizada a cerca de 365 quilômetros de Salvador, o que a torna uma cidade regionalmente importante, conectando o interior à capital. Essa posição estratégica faz com que ela seja um polo de serviços e comércio para os municípios vizinhos. Apesar disso, os desafios estruturais, como a precariedade de algumas estradas e a falta de investimentos em drenagem urbana, continuam sendo um obstáculo para o desenvolvimento pleno da cidade. A educação em Jequié é um aspecto fundamental da vida da cidade. Há diversas escolas públicas e particulares, além de instituições de ensino superior, como a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB, que atrai estudantes de toda a região. Contudo, durante as chuvas, algumas escolas enfrentam interrupções no funcionamento, seja por alagamentos ou por se tornarem abrigos temporários para as famílias desabrigadas. O custo de vida em Jequié é considerado acessível para muitos, mas as desigualdades são visíveis. Enquanto o centro da cidade oferece melhores condições de infraestrutura e acesso a serviços, bairros periféricos enfrentam dificuldades, principalmente em tempos de chuva. Empresas importantes na região incluem indústrias de alimentos, serviços de transporte e pequenos negócios familiares, que são a base da economia local. Para enfrentar os impactos das chuvas no futuro, Jequié precisa de soluções que envolvam, desde o planejamento urbano até ações de conscientização ambiental. Melhorar o sistema de drenagem, investir em habitação segura para as populações vulneráveis e reforçar a infraestrutura das vias públicas são passos fundamentais. Além disso, a união da comunidade e o espírito solidário que já existem em Jequié são forças que podem ajudar a superar os desafios. Apesar das dificuldades, Jequié mantém sua essência acolhedora. É uma cidade onde o calor humano muitas vezes supera as adversidades climáticas, e seus moradores mostram dia após dia
que o Cidade Sol não é apenas uma referência ao clima, mas também à energia de seu povo. Além de Itabuna, Ilhéus, Eunápolis e Jequié, outras cidades baianas enfrentam impactos devastadores com as fortes chuvas, cada uma com seus desafios particulares. Vamos explorar mais algumas dessas cidades e como suas populações lidam com esse problema. Itamaraju, situada no sul da Bahia, é uma cidade cheia de história, cultura e força. Mas as fortes chuvas que atingem a região trazem enormes desafios para seus cerca de 65 mil moradores. O rio Jucuruçu, que atravessa a cidade e é uma das suas principais características geográficas, se transforma em um perigo quando os temporais chegam. Ele frequentemente transborda, alagando bairros como Fátima e Várzea Alegre. Nessas comunidades, muitas famílias vivem em casas simples, que não oferecem proteção adequada contra as enchentes. Quando a água invade as ruas e as residências, a cena é desoladora. Móveis flutuando, pessoas tentando salvar o pouco que têm e um clima de incerteza que paira sobre todos. A população de Itamaraju é resiliente. Apesar das dificuldades, há uma forte união entre os moradores que se ajudam mutuamente nos momentos de crise. As famílias que perdem suas casas são acolhidas em escolas, igrejas ou por vizinhos. No entanto, o impacto emocional e material das chuvas é devastador, especialmente para as crianças, que muitas vezes veem seus lares destruídos e precisam interromper as aulas por conta dos alagamentos. A economia de Itamaraju é sustentada principalmente pela agropecuária, com destaque para o cultivo de café, que é um dos pilares da região. Pequenas indústrias e o comércio local também têm um papel importante, mas as chuvas afetam diretamente essas atividades. As estradas rurais, essenciais para o transporte de mercadorias, ficam intransitáveis quando chove muito. Isso prejudica o escoamento da produção agrícola e atrasa o abastecimento da cidade, o que pode causar aumento nos preços e dificultar o acesso a produtos básicos. Mesmo diante das dificuldades, a população de Itamaraju encontra formas de manter o espírito comunitário e aproveitar os momentos de calmaria. Quando o tempo melhora, a cidade se transforma em um local de convivência animada. As festas comunitárias, como quermesses e eventos religiosos, são uma oportunidade para os moradores se reunirem, compartilharem histórias e celebrarem a vida. O centro da cidade, com suas praças e feiras livres, é um ponto de encontro para jovens, adultos e idosos. A cidade está localizada a cerca de 200 quilômetros de Porto Seguro, o que torna as praias dessa região uma opção de lazer para quem pode viajar nos finais de semana. Para aqueles que preferem algo mais próximo, as colinas e rios ao redor de Itamaraju oferecem oportunidades para piqueniques e passeios ao ar livre. Mesmo com a simplicidade, esses momentos são valorizados, reforçando o senso de pertencimento e comunidade. Jequié está localizada a cerca de 365 quilômetros de Salvador, o que a torna uma cidade regionalmente importante, conectando o interior à capital. Essa posição estratégica faz com que ela seja um polo de serviços e comércio para os municípios vizinhos. Apesar disso, os desafios estruturais, como a precariedade de algumas estradas e a falta de investimentos em drenagem urbana, continuam sendo um obstáculo para o desenvolvimento pleno da cidade. A educação em Jequié é um aspecto fundamental da vida da cidade. Há diversas escolas públicas e particulares, além de instituições de ensino superior, como a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB, que atrai estudantes de toda a região. Contudo, durante as chuvas, algumas escolas enfrentam interrupções no funcionamento, seja por alagamentos ou por se tornarem abrigos temporários para as famílias desabrigadas. O custo de vida em Jequié é considerado acessível para muitos, mas as desigualdades são visíveis. Enquanto o centro,
da cidade oferece melhores condições de infraestrutura e acesso a serviços. Bairros periféricos enfrentam dificuldades, principalmente em tempos de chuva. Empresas importantes na região incluem indústrias de alimentos, serviços de transporte e pequenos negócios familiares, que são a base da economia local. Para enfrentar os impactos das chuvas no futuro, Jequié precisa de soluções que envolvam desde o planejamento urbano até ações de conscientização ambiental. Melhorar o sistema de drenagem, investir em habitação segura para as populações vulneráveis e reforçar a infraestrutura das vias públicas são passos fundamentais. Além disso, a união da comunidade e o espírito solidário que já existem em Jequié são forças que podem ajudar a superar os desafios. Apesar das dificuldades, Jequié mantém sua essência acolhedora. É uma cidade onde o calor humano muitas vezes supera as adversidades climáticas, e seus moradores mostram dia após dia que o Cidade Sol não é apenas uma referência ao clima, mas também à energia de seu povo. Além de Itabuna, Ilhéus, Eunápolis e Jequié, outras cidades baianas enfrentam impactos devastadores com as fortes chuvas, cada uma com seus desafios particulares. Vamos explorar mais algumas dessas cidades e como suas populações lidam com esse problema. Itamaraju, situada no sul da Bahia, é uma cidade cheia de história, cultura e força. Mas as fortes chuvas que atingem a região trazem enormes desafios para seus cerca de 65 mil moradores. O rio Jucuruçu, que atravessa a cidade e é uma das suas principais características geográficas, se transforma em um perigo quando os temporais chegam. Ele frequentemente transborda, alagando bairros como Fátima e Várzea Alegre. Nessas comunidades, muitas famílias vivem em casas simples, que não oferecem proteção adequada contra as enchentes. Quando a água invade as ruas e as residências, a cena é desoladora. Móveis flutuando, pessoas tentando salvar o pouco que têm e um clima de incerteza que paira sobre todos. A população de Itamaraju é resiliente. Apesar das dificuldades, há uma forte união entre os moradores que se ajudam mutuamente nos momentos de crise. As famílias que perdem suas casas são acolhidas em escolas, igrejas ou por vizinhos. No entanto, o impacto emocional e material das chuvas é devastador, especialmente para as crianças, que muitas vezes veem seus lares destruídos e precisam interromper as aulas por conta dos alagamentos. A economia de Itamaraju é sustentada principalmente pela agropecuária, com destaque para o cultivo de café, que é um dos pilares da região. Pequenas indústrias e o comércio local também têm um papel importante, mas as chuvas afetam diretamente essas atividades. As estradas rurais, essenciais para o transporte de mercadorias, ficam intransitáveis quando chove muito. Isso prejudica o escoamento da produção agrícola e atrasa o abastecimento da cidade, o que pode causar aumento nos preços e dificultar o acesso a produtos básicos. Mesmo diante das dificuldades, a população de Itamaraju encontra formas de manter o espírito comunitário e aproveitar os momentos de calmaria. Quando o tempo melhora, a cidade se transforma em um local de convivência animada. As festas comunitárias, como quermesses e eventos religiosos, são uma oportunidade para os moradores se reunirem, compartilharem histórias e celebrarem a vida. O centro da cidade, com suas praças e feiras livres, é um ponto de encontro para jovens, adultos e idosos. A cidade está localizada a cerca de 200 quilômetros de Porto Seguro, o que torna as praias dessa região uma opção de lazer para quem pode viajar nos finais de semana. Para aqueles que preferem algo mais próximo, as colinas e rios ao redor de Itamaraju oferecem oportunidades para piqueniques e passeios ao ar livre. Mesmo com a simplicidade, esses momentos são valorizados, reforçando o senso de pertencimento e comunidade. A educação em Itamaraju é um desafio constante. Há escolas públicas e particulares que atendem às necessidades locais,
mas durante os períodos de chuva, muitas unidades escolares precisam ser usadas como abrigos para famílias desabrigadas. Isso interrompe o ano letivo e afeta o aprendizado das crianças e adolescentes. Além disso, a falta de infraestrutura adequada nas escolas, como telhados reforçados e sistemas de drenagem, agrava os problemas em tempos de tempestade. O custo de vida em Itamaraju é relativamente baixo quando comparado a grandes centros urbanos, mas a desigualdade é evidente. Enquanto algumas famílias conseguem viver confortavelmente, outras lutam diariamente para ter acesso à moradia digna, alimentos e serviços básicos. Empresas locais, como armazéns de café e pequenos comércios, são as principais fontes de emprego, mas a falta de diversificação econômica limita as oportunidades de crescimento para a população. Para enfrentar os desafios trazidos pelas chuvas, Itamaraju precisa de soluções que envolvam planejamento urbano, melhorias no sistema de drenagem e programas habitacionais que priorizem áreas seguras para as famílias. Investir na pavimentação e manutenção das estradas rurais também é essencial para garantir que a economia da cidade continue a funcionar, mesmo em períodos de chuva intensa. Apesar das adversidades, Itamaraju é uma cidade que pulsa vida e solidariedade. Seus moradores têm uma força incrível e a cidade, com todo o seu charme e potencial, continua a buscar maneiras de crescer e se adaptar. A combinação de beleza natural, cultura e resiliência faz de Itamaraju um lugar único, onde mesmo em meio às dificuldades, a esperança nunca se apaga. Alagoinhas, que está localizada no nordeste da Bahia, é uma cidade que, apesar de sua importância econômica e cultural, enfrenta muitos desafios quando o assunto é as fortes chuvas. Com uma população de aproximadamente 160 mil habitantes, a cidade tem um papel estratégico na produção de bebidas, sendo lar de grandes empresas do setor, como a Heineken, além de ser um polo logístico. No entanto, a infraestrutura de Alagoinhas nem sempre acompanha o crescimento e os impactos das chuvas intensas têm sido cada vez mais evidentes. Quando as chuvas começam a cair, os bairros mais afetados são o Barreiro e o Mangalô. Essas áreas, que são habitadas por muitas famílias de classe média e baixa, frequentemente sofrem com os alagamentos, que invadem as ruas e causam transtornos. A água acaba entrando nas casas, danificando móveis, objetos pessoais e, muitas vezes, interrompendo o dia a dia das pessoas. O sistema de drenagem da cidade é um dos principais culpados por esses alagamentos recorrentes. Ele não foi planejado para suportar o volume de água trazido pelas chuvas intensas, e muitas áreas ainda têm ocupações irregulares que dificultam ainda mais o escoamento da água. Mesmo com esses desafios, a população de Alagoinhas se mostra muito resiliente. Durante os períodos de seca e quando o clima está mais tranquilo, a cidade volta a ter um ritmo vibrante. O centro de Alagoinhas, com suas ruas movimentadas e seu comércio variado, é um local onde as pessoas podem fazer compras, conversar com amigos e até mesmo passar um tempo em cafés e restaurantes. Nos finais de semana, muitos moradores aproveitam para visitar os parques locais, como o Parque de Exposição, onde as famílias se reúnem para momentos de lazer e diversão. As feiras livres também são uma ótima opção para quem deseja experimentar a culinária local e conhecer produtos frescos da região. Alagoinhas também tem uma forte tradição nas festas e eventos culturais. Nos finais de semana, as festas de rua, que misturam música ao vivo e danças tradicionais, atraem moradores e turistas para aproveitar a hospitalidade e a energia vibrante da cidade. No entanto, quando as chuvas chegam, as opções de lazer ficam restritas, já que muitas ruas se tornam intransitáveis e a mobilidade se torna um grande desafio. Isso afeta tanto os moradores quanto os turistas que, às vezes, precisam adiar seus planos de visita à cidade. Apesar dos desafios que a cidade enfrenta, a segurança e a qualidade de vida continuam sendo prioridades.
Alagoinhas possui um sistema de saúde com hospitais e clínicas que atendem à população, mas a cidade ainda precisa de investimentos em infraestrutura, especialmente na drenagem e na segurança contra alagamentos. Melhorar a qualidade do sistema de drenagem é essencial para garantir que as chuvas não causem mais danos. Além disso, o planejamento urbano também precisa ser repensado, considerando a expansão da cidade e a necessidade de moradias e espaços públicos mais bem organizados. A economia de Alagoinhas é em grande parte movida pelas indústrias, com a produção de bebidas sendo um dos setores mais relevantes. Além da Heineken, a cidade abriga outras indústrias de porte médio, que oferecem emprego para milhares de pessoas. No entanto, os períodos de chuvas intensas podem afetar a logística das empresas, já que a mobilidade nas estradas e vias urbanas fica comprometida. As chuvas também prejudicam o transporte de produtos e mercadorias, o que pode impactar a produção e distribuição de bebidas e outros produtos industrializados. Em relação à educação, Alagoinhas possui várias escolas públicas e privadas que atendem aos seus estudantes. No entanto, durante as chuvas, algumas escolas enfrentam dificuldades devido ao alagamento das ruas e, em alguns casos, até mesmo da própria escola. As escolas públicas, principalmente, têm um desafio constante em termos de infraestrutura e manutenção, o que pode afetar o aprendizado de crianças e adolescentes. O custo de vida em Alagoinhas é mais acessível quando comparado a outras grandes cidades da Bahia, como Salvador. Porém, a população de classes mais baixas sente os impactos das chuvas de maneira mais acentuada, já que muitos moram em áreas de risco, em moradias precárias. As famílias de menor poder aquisitivo enfrentam dificuldades para arcar com os custos de reparação dos danos causados pelas enchentes. Apesar dos obstáculos, Alagoinhas continua sendo uma cidade com um grande potencial. O governo local, com o apoio de organizações e da própria população, tem procurado implementar soluções para minimizar os impactos das chuvas. Investir em drenagem e em habitação segura para as famílias que vivem nas áreas de risco é uma das medidas mais urgentes para a cidade. Com essas melhorias, Alagoinhas pode se tornar uma cidade mais preparada para lidar com os efeitos das chuvas, além de ser um lugar ainda mais acolhedor para seus habitantes e visitantes. Assim, Alagoinhas segue com a esperança de que, com o tempo, seus desafios serão superados e a cidade continuará a brilhar, tanto pelo seu dinamismo econômico, quanto pela sua cultura calorosa e acolhedora. Cruz das Almas, conhecida por suas festas juninas e pela forte presença universitária, com a UFRB, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, também é impactada pelas chuvas. A cidade, com cerca de 65 mil habitantes, enfrenta alagamentos frequentes em áreas como Vilarejo e Tabela. Apesar disso, a economia local, baseada na agricultura e no comércio, consegue se manter ativa, especialmente devido à produção de mandioca e fumo. Durante os períodos mais tranquilos, os moradores se reúnem em praças e participam de eventos culturais, como apresentações musicais e feiras. A solução para essas cidades exige um esforço conjunto de planejamento urbano, infraestrutura e políticas públicas voltadas para a habitação em áreas seguras. É necessário um investimento significativo em sistemas de drenagem eficientes e em ações preventivas, como a readequação de áreas urbanas e a conscientização ambiental. Além disso, melhorar o acesso à educação e promover iniciativas econômicas pode ajudar essas comunidades a se tornarem mais resilientes diante dos desafios impostos pelas chuvas. Com o tempo, é possível que essas cidades se fortaleçam, enfrentem os períodos chuvosos com mais segurança e continuem a crescer, mantendo sua história e seu povo como grandes pilares de suas identidades. E aí, pessoal, como vimos ao longo do vídeo,
As fortes chuvas têm causado grandes impactos nas cidades da Bahia, trazendo desafios para a população e afetando a economia, a infraestrutura e a qualidade de vida de muitos moradores. Cidades como Itabuna, Ilhéus, Eunápolis, Jequié, Itamaraju e Alagoinhas, cada uma com sua realidade, enfrentam os efeitos dessas chuvas de formas diferentes, mas com um ponto em comum: a força e a resiliência de seus habitantes. Apesar de toda a dificuldade, o povo baiano demonstra uma coragem incrível diante das adversidades, sempre se ajudando e buscando formas de se reerguer. O que se destaca é que, para enfrentar essas chuvas e seus impactos, é urgente investir em melhorias na infraestrutura, como drenagem urbana, moradias em áreas seguras e planejamento adequado das cidades, garantindo que as futuras gerações possam viver em locais mais seguros e preparados para eventos climáticos. Se você é morador de uma dessas cidades ou conhece alguém que passa por essas dificuldades, compartilhe suas histórias e sugestões para que possamos juntos entender como ajudar e tornar as cidades baianas mais resilientes. Não se esqueçam de deixar seu like, compartilhar o vídeo e comentar aqui embaixo o que você acha que pode ser feito para melhorar a situação nas nossas cidades, além de quais soluções vocês acreditam que são mais urgentes. Até o próximo vídeo, pessoal! Fiquem bem e se cuidem!